Fala nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Estamos de volta com mais um programa Fala Nobre. E desta feita com uma temática mais que especial. E eu quero já convidar você a ficar ligado, conectado comigo, conosco aqui nesta programação específica de curiosidades bíblicas e temas aí das Sagradas Escrituras que nós vamos tratando a cada programa. E hoje trago aqui um convidado especial, evangelista Esdras, congregado aqui na nossa sede, e é um prazer. Se apresente, meu querido. Paz do Senhor, pastor Jean, paz do Senhor, meus irmãos e amigos internautas, telespectadores. É uma satisfação estar convosco nesta sexta-feira abençoada por Deus. Tenho o privilégio de cooperar na obra do Senhor, aqui no Templo Sede, como evangelista. Estamos aqui ao lado do nosso pastor presidente, pastor José de Bem, e também do dirigente aqui do Templo Central, pastor Jonas. E é uma satisfação poder ajudar, poder cooperar, e nesta live aqui com você, pastor Jean. Bom demais. Estamos aqui nesse bate-papo, Isso. interagindo na carta de Paulo aos Romanos. É isso aí, olha aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma temática importante. Por que é que nós vamos falar sobre esta epístola do apóstolo Paulo? Porque evangelista Esdras, vou te chamar de Esdras aqui para a gente ser mais prático, né? Eu soube que você está aí fazendo exposição desse livro, desta carta ao nosso Ministério de Adolescentes. O que levou você a estar junto dos nossos adolescentes e expor esta epístola tão importante da Bíblia Sagrada? Os coordenadores, do Haddad, dos adolescentes, lançaram esse projeto Sim. de fazer um trabalho dentro da carta de Paulo aos Romanos com os adolescentes. E eles elaboraram uma ideia como se fosse um percurso de uma viagem, uma estrada, e colocaram a temática Rota RM, Rota aos Romanos. Sim. E nessa rota nós elaboramos uma apresentação em PowerPoint, pesquisando, estudando com os Haddad, Sim. os adolescentes do Haddad, e tem sido bênção. Nós temos conversado com eles e eles têm entendido Sim. a natureza pecaminosa do ser humano e também a graça em Cristo Jesus, que é muito discorrida pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Um desafio, né? Um desafio porque, primeiro, se tratando de uma exposição, né? Não sei se está fazendo versículo por versículo, até etimologicamente, ou por blocos, mas um grande desafio para os nossos dias, né? Fazer exposição de um livro inteiro da Bíblia, de uma epístola inteira, e esta epístola é uma das mais importantes, porque tem um conteúdo teológico muito grande, muito forte, como já foi enfatizado aqui. Trata da criação, da queda, da redenção, da justificação, uma série de assuntos aqui pertinentes à igreja e às doutrinas centrais da fé. E tratar disso com os adolescentes é um desafio ainda maior. É um desafio porque a geração de adolescentes, eles são considerados aí talvez a geração Z, após Y, após Sim, Z. e aí vai, e né? é uma geração de muito rápido. Sim. Então, às vezes, a gente conseguir ocupar o tempo dos adolescentes, fazê-los acalmar, aquietar do ímpeto dos adolescentes para meditar. E esse desafio Deus tem nos dado graça, tem dado sabedoria, que a gente elabora com imagens, com PowerPoint, e trabalhamos na carta aos Romanos em bloco. Começamos com em temas, a origem, a escrita, a quem foi destinado, depois tratamos sobre a graça, depois tratamos sobre a justificação pela fé, e também tratamos ali os conselhos de Paulo aos Romanos, a forma de tratamento já nos últimos capítulos aos Romanos, e tem sido uma bênção. Estamos conseguindo alcançar esse objetivo junto aos adolescentes. Primeiro, vai os parabéns, tanto para a coordenação do Haddad, como para você que também assumiu essa responsabilidade tão maravilhosa. Quem ama a Bíblia Sagrada sabe da importância, que é fazer a exposição bíblica. A gente aprende demais, os detalhes, as nuances dos textos, as palavras-chave e assim por diante, sempre são tão importantes. Então vamos lá, evangelista Esdras, quem é o autor, o local, a data, uma introdução aí
sobre esta epístola tão importante? Segundo o consenso teológico e biblistas, né, a epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 56 e 57 depois de Cristo, quando ele se encontrava aproximadamente na sua terceira viagem missionária. Ele estava na cidade de Corinto, que é a capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Então, neste período, ele se sentiu inspirado para enviar essa carta aos romanos, demonstrando o desejo dele de poder visitá-los. Estava no seu projeto, no seu planejamento, mas ainda não tinha conseguido concretizar essa visita aos romanos. Então ele escreve essa carta demonstrando o seu grande desejo e aproveitando, trazendo um profundo conteúdo teológico do plano da salvação, informando sobre a queda, sobre a lei e também sobre a graça e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Olha, o apóstolo Paulo, né, um dos autores bíblicos aí dos livros, das cartas, de grande importância quase que em todas as religiões, né, ou dogmas e crenças que são professados por alguém, o apóstolo Paulo está incluso como um grande escritor, como um grande filósofo. Alguns tratam ele como filósofo. Você acredita que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem um pouco de filosofia aí embutida no seu meio? Com certeza eu acredito que sim, pois filosofia, né, é o estudo do pensamento, né, o trabalho, o pensar, e com certeza Paulo, ele aproveitou essa carta e trouxe pensamentos filosóficos, até porque a partir do momento que ele escreve que a gente morre para o pecado e nasce, né, e vive uma nova vida em Cristo, isto é filosofia de vida. Sim, isso é prática de vida. Então, com certeza, tem um cunho filosófico muito profundo na carta de Paulo aos Romanos. Essa ligação da carta aos Romanos com os 5 primeiros livros da Bíblia, com os evangelhos, né, quando eu digo os 4 livros primeiros do Novo Testamento, essa sintonia foi por meio de pura revelação, ou o apóstolo Paulo também era um perscrutador, assim como o doutor Lucas, pesquisava a respeito do que havia acontecido no tempo, por exemplo, de Jesus? Como a gente conhece pela história e pelo que é descrito pelo próprio apóstolo Paulo em outras cartas dele, ele na cidade de Tarso, né, das suas origens, mas ele era descendente da tribo de Benjamim, e os seus pais, com muito cuidado, com muito esmero, o levaram na sua adolescência, na sua juventude, para estudar aos pés de Gamaliel. E ele foi muito doutrinado, catequizado pelo doutor Gamaliel, né, um profundo conhecedor da lei mosaica. Então, eu creio que o apóstolo Paulo, ele pesquisou, ele estudou, e também, quando ele teve o encontro com Jesus, a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos que Barnabé foi ao encontro dele em Tarso e o auxiliou e o discipulou e o trouxe, né, para a cidade de Antioquia. E lá em Antioquia, Paulo começou a trabalhar na pesquisa, no estudo, no ensino, entre os mestres e doutores que havia na igreja em Antioquia. Então, Paulo, no seu princípio, aí, ele teve, né, a educação básica, né, junto ao doutor Gamaliel, e também, como novo convertido, foi muito bem auxiliado por Barnabé e levado para Antioquia, né? E fora o contato que ele teve com alguns dos apóstolos também, então é importante, você que estuda a palavra de Deus, ver aí essa ligação, essa conexão, tanto na genealogia de Saulo, né, do apóstolo Paulo posteriormente, assim também como o conhecimento, né, de pesquisa e de contato com apóstolos, e para registrar então essa carta aí, de tão grande importância. Olha, aproveitando, você já percebeu que o assunto é bom demais, falar de Bíblia não tem absolutamente nada mais importante. Aliás, as Escrituras Sagradas, elas são o manual de fé, a regra de fé, é a base da nossa fé. E é por isso que esta carta é tão importante, e ela não é direcionada somente aos romanos. E eu gosto da abertura, né, da carta, porque sempre que as cartas são direcionadas pelo apóstolo Paulo, ele vai direcionar aos santos de tais cidades. Ou seja, as cidades continuam com as suas culturas, com seus costumes, com as suas religiões, com as suas crenças, porém tem um
povo lá que tem um interesse pelas sagradas escrituras, pelo evangelho do Senhor Jesus. Verdade. E o apóstolo Paulo vai discipulando eles com essas cartas. Então, com qual propósito nós podemos compreender as epístolas aos romanos? Ou seja, qual é o propósito principal para essa escrita? Bem comentado, pastor Jean. Quando a gente lê aqui Romanos 1, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: a todos os que estais em Roma, na cidade de Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz entender que ele sabia que os santos a quem ele estava destinando a sua carta, sim, estavam inseridos num contexto de vida normal, funcional e social da cidade de Roma, mas eram santos em meio àquela sociedade. Separado. E ele tem um grande propósito aqui que a gente pode observar, era expor a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. Sim. Essa terrível situação após a queda do homem no início no Jardim do Éden. E apresentar a doutrina da justificação pela fé mediante a graça divina. Paulo mostra que a graça de Deus e a salvação são para todos, judeus e gentios. Então, ele faz questão de englobar toda a raça humana. Judeus, o povo eleito, e gentios, todos os demais povos da terra. Então, a graça e a justificação é o poder de Deus para alcançar a todos os seres humanos. Ele está dentro de uma cultura exclusivista, né? Já vem de um povo que também tinha essa questão de exclusividade intrínseca à sua cultura, à sua tradição, o judaísmo, né? A cultura judaica. E agora os romanos também têm essa tradição, têm essa cultura que eles trazem como um poste-ídolo, quase isso. Isso. E agora ele está inserido então ali para traduzir o retrato de todo homem diante de Deus e que todos, o muro do exclusivismo caiu por terra por meio da graça do Senhor Jesus. Por meio da graça. E ele observa e faz questão de frisar isso, mostrando que os judeus queriam se engrandecer ou se envaidecer na lei e através da lei querer se justificar. E aí Paulo vem e mostra que a lei não apontava para a justificação, mas a lei fazia questão de ressaltar a natureza pecaminosa e demonstrar a necessidade que o homem tinha de um Salvador perfeito. Olha só. Então a lei não era perfeita para salvar, mas a lei apontava para a necessidade de um Salvador perfeito. Olha, isso é importante demais. Você que está aí já curtindo aí o programa Fala Nobre, já acionando aí o sino, né, para receber os demais programas e está aprendendo nesta oportunidade que a lei ela não veio para salvar, ela veio para trazer o retrato da debilidade do homem diante da sua própria natureza. Da insuficiência do homem, da incapacidade do homem adquirir ou conquistar a salvação por méritos próprios. Não tem méritos na lei. O mérito é todo do Calvário, o mérito é todo na graça em Jesus Cristo. Então, é algo lindo, é algo lindo. Maravilhoso isso aí, bom demais. Então, quando o ser humano tem um encontro com Cristo, e ele possa ter vivido uma vida de bom testemunho social, de boa índole, não matou, não roubou, não furtou, mesmo assim, a sua natureza ainda precisa desta graça. Porque a lei não está o justificando, o salvando. A lei está mostrando as suas limitações, as suas fraquezas, ainda que sejam algumas talvez involuntárias, inconscientes. Há uma necessidade de salvação para esse indivíduo? Sim. O bom comportamento, a moral, a boa ética, não é mérito para a salvação. O homem, por mais bom comportamento, por mais ético que ele seja, e pratique, né, a honestidade, seja honesto, não transforma a sua natureza. Todo ser humano, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por mais bom que seja, por melhor que seja o comportamento, não consegue com isso conquistar a salvação. Por quê? A natureza herdada
de Adão é uma natureza em pecado. A Bíblia diz, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esta é a necessidade que nos faz entender e compreender e reconhecer que somos pecadores e necessitamos da graça em Jesus Cristo. Bom demais. Então, para nós darmos aqui um pouco mais de conteúdo para os nossos irmãos, esta epístola destaca, então, a pecaminosidade do homem, a insuficiência da lei para libertar o homem e a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus, justificando-o pela fé. Pura graça. Pura graça. Pura graça. Sem nenhum mérito humano. Pura graça, que é o favor imerecido de Deus. Aqui o escritor Paulo, aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Então, o que Deus espera do ser humano? Quando Paulo declara essa sentença, ele não está sendo pejorativo, mas ele está sendo realista. Quando não há um justo, nenhum sequer, significa que o que ele está apresentando, que se houvesse um justo no meio do ser humano, não seria suficiente para salvar nem a ele mesmo e nem os demais da humanidade. Entendo. Não há um justo, nenhum sequer, que se possa auto-justificar e com a sua justificação estendê-la a outros seres humanos. Então, quando nós entendemos essa declaração, essa afirmação do apóstolo Paulo, nós entendemos que Deus não consegue encontrar justiça na natureza humana, na ação do ser humano, nos nossos atos, nas nossas atitudes e no nosso senso ou bom senso do que é correto e do que é justo. Isso não serve para Deus. Então, o que é que Deus espera, então, se não há nenhum justo sequer? Deus espera que nós o reconheçamos, né, que Deus espera que nós nos reconheçamos como pecadores e aceitemos o amor de Deus através da manifestação da graça em Jesus Cristo. Então, quando não há um justo sequer, se não tem nenhum justo, todo ser humano precisa reconhecer a sua natureza pecadora e aceitar a graça de Deus através de Cristo Jesus. Na epístola aos Romanos nós encontramos três povos. Né? Nós encontramos a igreja, nós encontramos os gentios, nós encontramos os judeus. E essa carta, ela é um compêndio que traz uma doutrina que converge todos os povos num povo só. Justificados pela fé, salvos por meio da graça e acima de tudo, reconhecendo esse senhorio de Cristo na sua vida, nos dias de hoje, até no convergir de todos os tempos. Essa justificação, porque na terra, no meio dos homens, a justiça, além dela ser algo limitada, frágil, né, ela não tem uma progressão nas eras, nas gerações, ela se altera com o tempo. Se nós olharmos para a justiça, para as leis, para a Constituição, há alguns séculos, nós vamos ver que ela está diferente nos dias de hoje. A justificação que vem de Cristo, ela é perene e contínua e eterna, ou ela também, nas fases das gerações, ela vai mudando as suas nuances? Veja bem, pastor Jean, a expressão, a palavra justificação, ela é muito profunda. Sim. É um termo jurídico. Uhum. E na justiça humana, o que é a justificação? É quando o apenado, né, o acusado, o réu, cumpre o que a lei determina como pena. Sim. E ele cumprindo aquela pena que a lei o atribui pela sua infração, pelo seu erro, sentenciou, a partir do momento que ele cumpriu a pena, ele lá na frente, a lei que o julgou, que o sentenciou, o recebe, né, e o apresenta como livre. Sim. Mas ele teve que cumprir a pena. Na justificação em Cristo, nós somos justificados sem precisar cumprir a pena. Por isso que a justificação é pela fé. É algo muito sublime, é algo fantástico. Bom demais. Nós sermos justificados
pela fé, sem precisar cumprir a pena. E quem cumpriu a pena em relação ao pecado foi Cristo Jesus. Por isso que nós compreendemos como sacrifício vicário, que é um sacrifício substituto, no lugar de quem deveria cumprir a sentença, no lugar de quem deveria ser o apenado, né, para se justificar através do cumprimento da pena, seríamos nós. E Cristo veio e cumpriu essa pena em nosso lugar. Então nós aceitamos em Cristo a plena, a sentença cumprida, a pena atendida e satisfeito a justiça de Deus em Cristo. Por isso que nós somos justificados, o ser humano é justificado pela fé, sem precisar cumprir a pena. Então eu preciso crer nessa justificação, eu preciso crer nessa obra de justificação de Cristo pela fé. Não tenho como agir de outra forma. Tem pessoas que acreditam que uma vez que eu cometi uma transgressão, e a sentença agora, quem vai fazer juízo é o diabo, é o inferno e assim por diante. Mas a Bíblia, principalmente na carta aos Romanos, fala sobre a ira vindoura. Então, uma vez que eu cometi uma infração e eu não reconheço Cristo Jesus como meu justificador, eu caio nas mãos de quem? Qual é a justiça que é otorgada sobre a minha vida? É do diabo ou é de Deus? Esta justiça aí, pela carta, pelo ensino do apóstolo Paulo, é a justiça de Deus. Por quê? Foi na justiça de Deus que ele apresentou o plano de redenção, de salvação para o homem. Maravilha. O Satanás, o inimigo das nossas almas, não apresentou plano nenhum para a redenção. Então, se eu tenho a justiça de Deus e rejeito a justiça de Deus, a justificação pela fé, eu caio na ira da justiça de Deus. Olha só. E quando Cristo veio e rasgou, né, o véu de alto a baixo, entregou o seu sangue, e Paulo diz que ele rasgou a cédula que era contra nós, ele não estava pagando preço para Satanás, para o inimigo, ele estava pagando para Deus, para nos justificar para Deus, e não para o inimigo das nossas almas. Que bom ouvir, né, eu já vi que os adolescentes foram privilegiados, porque essa argumentação foi uma das mais bem claras que eu ouvi até então. Né? Saber que quando nós estamos recebendo a graça de Deus como para a remissão dos nossos pecados, e quando eu digo receber, não digo que a gente busca ela, porque ela veio sobre nós quando nós estávamos mortos em ofensas e delitos, foi graça pura, né, sobre a nossa vida. Mas agora, Esdras, as pessoas fazem muita ainda confusão, e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela explica bem essa realidade, essa diferença. As pessoas ainda acreditam nos méritos, e às vezes colocam as regras, as leis, como um método de se firmar para ser salvo. Lei e graça são bastante confundidas dentro da igreja. Como explicar aí, como fazer uma distinção clara entre lei e graça para que as pessoas entendam que não é mérito, é a misericórdia do Senhor? É a misericórdia ao favor do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve na carta aos Romanos, ele vai entrar em melhor explicação, em melhor detalhe aqui, no capítulo 7, quando ele faz um comparativo, né, do casamento. Ele usa uma analogia, né, sobre o casamento, em que no casamento a esposa, né, está ligada pela lei do casamento, pela lei matrimonial, ao marido. Morrendo o marido, ela está livre. Sim. Então a lei fazia o ser humano estar casado com o pecado. Então a lei demonstrava que a minha natureza estava casada com o pecado. A partir do Tinha uma aliança. Tinha uma aliança com o pecado. Sim. Então a partir do momento que eu morro, né, o ser humano espiritualmente morre para o pecado, ele está livre para casar com Cristo, para casar com a graça. Então, se nós observarmos aqui, o que vem a ser a lei? Numa forma prática e de compreensão. Conjunto de regras e mandamentos que regia a convivência moral, civil e cerimonial, que é o religioso,
do povo de Israel. Por que Deus deu a lei? Por que Deus deu os mandamentos? Que tem os 10 mandamentos das tábuas e mais um compêndio de leis e regras e normas e mandamentos para reger aquele povo todo durante o tempo, né, no deserto e também durante o tempo que eles entraram na terra de Canaã, para que ele tivesse uma convivência moral, ética, social e cerimonial. E principalmente no cerimonial, dos sacrifícios dos animais, era um tipo do sacrifício que viria a acontecer com a pessoa de Jesus Cristo. Então, este era o conjunto de regras da lei. E o que vem ser a graça? É o favor de Deus que não merecemos, pelo qual Deus nos perdoa através do sacrifício vicário, do sacrifício substituto de Jesus Cristo. Então, na lei, né, os judeus, como Paulo faz questão de mencionar, eles queriam ser exclusivistas, eles queriam ter méritos por terem a lei. E Paulo mostra que tanto judeus quanto gentios não tinham méritos na lei, mas tinham necessidades do favor pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aqui no texto que eu leio aqui, capítulo 7 e versículo de número 12, diz assim: de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom? Se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, ele vai trazer, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, aquilo que você falou a respeito desta aliança, desse vínculo, não foi algo adquirido por conta própria, já vem de Adão. Né? E para ser quebrado, a morte tinha que quebrar esta aliança, para que através da ressurreição de Cristo, a nova vida fosse gerada agora para viver para Deus. Um relacionamento novo, como de origem. Como de origem, antes da queda. Agora, por que o povo confunde tanto? Eu quero que tu explique um pouco para a gente isso aí. Como é que o povo confunde tanto lei com graça? Se está tão claro nas Sagradas Escrituras que a lei apontou para a nossa natureza pecaminosa, para nós sermos agraciados por essa tão grande misericórdia, essa rica misericórdia do Senhor nosso Deus. Eu compreendo assim, porque na lei dizia não para algumas coisas e sim para o que podia fazer. Então, na compreensão do ser humano, parece que, na minha pequena compreensão, que o ser humano considera mais fácil dizer ou cumprir o não ou cumprir o sim. E sendo que na graça não está dizendo o não para mim, está dizendo o sim que eu posso. Muitas das vezes a gente é levado a querer um rol de regras, um manual de regras. Exatamente, é isso aí. Né? E aí, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E pela graça, eu tenho tanto sim, tanta coisa que eu posso fazer, que não sobra tempo para aquilo que eu não posso fazer. Bom demais. Por isso que os adolescentes devem ter amado nessa exposição, porque se tem uma faixa etária que questiona o que posso e o que eu não posso, o que quero e o que eu não quero, os adolescentes. Então, é mais fácil eu criar mecanismos de regras para viver delineado por aquilo, do que olhar para aquilo que Deus abriu, me deu liberdade e viver a liberdade em Cristo para um novo relacionamento com Deus. É mais ou menos essa a clareza aí do texto, né? Sim. Bom demais. Você está com o Fala Nobre, nós estamos aqui conversando um pouco sobre a Epístola aos Romanos, de autoria do apóstolo Paulo, e nós já tratamos assuntos bem importantes aqui. Quero pedir para você se inscrever aí no canal, o Rafa vai colocar aí já o negocinho funcionando para você perceber, se inscrever, curtir, acionar o sininho, né, e receber os demais vídeos, não somente do Fala Nobre, que eu creio que é um dos programas aí, viu, mais top aí da atualidade, sabe? Eu tô sendo motivado por isso, viu, Esdras? E os nossos convidados também têm sido de grande relevância, não é verdade, Rafa? E nós estamos falando hoje sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Qual é o capítulo da carta aos Romanos que você mais ouve na igreja?
Romanos capítulo 5, sendo justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E também Romanos capítulo 12, e versículo 1, né, quando diz ali, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, são 2 capítulos, assim, ou trechos de Romanos, que a gente sempre vê em leituras bíblicas, leitura inicial e até meditações, reflexões. Romanos 5, Romanos 12, mas toda a carta é de uma profundidade, é de um conteúdo vasto e interessante, e nos causa muito desejo de aprofundar, de pesquisar e de ler. Capítulo 8 também é bastante lido. Onde tem o cântico, tem né? um cântico ali, capítulo 11, né? Capítulo 11 é onde que tem o cântico. Da vitória. Isso. E esse hino de louvor a Deus. Agora, Esdras, os comentaristas, os teólogos aí, eles afirmam que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o 5º evangelho, no sentido de livro, no sentido de epístola, de doutrina. Ele não, mais do que isso, não é só o 5º evangelho, mas também é um compêndio dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Tu concorda com essa ideia? Concordo plenamente, porque quando nós observamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus teve um enfoque na sua escrita ao povo judeu, aos israelitas. Marcos teve aos, se não me falha a memória, aos gregos, e Lucas aos romanos, e João de forma universal. E vem o apóstolo Paulo numa compreensão abrangente da graça e mostrando que essa graça revelada nos 4 evangelhos não ficava só ali na região da Palestina, onde aconteceram os fatos do ministério do Senhor Jesus, em que os 4 evangelhos fazem questão de frisar, sempre mostrando Jesus ali na região da Palestina ou nas cidades circunvizinhas, quando ele vai ali para a cidade de Tiro e de Sidom, mas sempre naquela região. E o apóstolo Paulo, ele já leva a graça, né, como se fosse um 5º evangelho, já abrangindo toda a Grécia, toda a região de Roma, todo o mundo cultural e civilizado da sua época. Ele faz questão de que esse evangelho seja melhor e propagado e tenha um alcance melhor. Então, os escritores, estudiosos, biblistas, né, eles têm essa compreensão de que a carta de Paulo aos Romanos é como se fosse um 5º evangelho, que pudesse agrupar aos evangelhos sinóticos, né, aos 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo, nessa carta, quando ele vai para Roma, né, não só porque da questão do governo da época, mas ele também vai como missionário para os judeus que estão dispersos. Alguns são enfáticos em dizer que essa carta ela tem essa relação muito forte com Israel, com a restauração de Israel, porque o apóstolo Paulo sai do meio dos judeus com essa história de revelação e de informação e de anúncio das boas novas, e parte para Roma para também um compromisso com os judeus. E ali, naquela cultura que gostavam de ouvir também, eles acabam sendo afetados pelo evangelho. Mesmo assim, para os nossos dias, se tem essa referência para os judeus, se tem essa referência para o povo de Roma, para os nossos dias, esse livro, essa epístola, né, essa escritura que tem tantas doutrinas, ela deve ser mais ministrada, mais ensinada, e fazendo sempre referência aí aos evangelhos. Quando nós falamos evangelhos, aqui não estamos falando que tem vários tipos de evangelhos. Você é estudioso da palavra de Deus, você sabe que há um evangelho só, mas com livros, né? Quando a gente fala evangelhos, a gente está falando de livros distintos. Então, Esdras, você acredita que esse Romanos, que pouco se prega porque do seu grau de dificuldade de interpretação, ele deve ser mais ensinado, mais instruído, mais pregado na nossa igreja? Eu considero que sim, pastor Jean. Até porque, devido à sua abrangência de revelação. Sim.
Paulo, na carta aos Romanos, ele revela mistérios, como diz, né, que estavam ocultos na presciência de Deus, e vindo à plenitude dos tempos, e na carta de Paulo aos Romanos, ele faz revelações sobre a aplicação da graça. Então eu creio que se a gente pudesse debruçar mais, sim, claro, pesquisar, orientar, meditar, ter mais reflexões, mais ensino, mais pesquisa, mais mensagens, né, na carta de Paulo aos Romanos, traria para nós, que somos gentios e que estamos e vivemos, né, nesta era da dispensação da graça, nos faria estar mais libertos da natureza do pecado. sim. E vivendo com maior liberdade na prática da graça e dentro da justificação pela fé. E justificação pela fé e prática, né, daquilo, a operosidade da nossa salvação em Cristo Jesus se faz necessário. Eu gostaria que você, antes de finalizar aqui o nosso programa, que passa rápido demais, o Rafa já está ali já dizendo assim, poxa, vai acabar o programa? Vai acabar. Mas eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, uma reflexão para nós desta carta. Esta carta, uma mensagem, uma aplicação para as nossas vidas, aí, para nós que estamos ouvindo você hoje esclarecer um pouco sobre essa epístola. Pois bem, pastor Jean, eu sou grato a Deus e de ter esse momento feliz de podermos estar aqui conversando sobre a carta de Paulo aos Romanos e uma lição espiritual, uma lição para a vida prática. O que a gente pode condensar desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa, de que estamos interagindo com a carta de Paulo aos Romanos? Podemos observar uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, sim, que permite nos vislumbrar a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. Então essa situação espiritual, e a gente observa que vem geração, vem séculos e vai séculos, o ser humano está cada vez mais se aprofundando na pecaminosidade, na natureza, e a carta aos Romanos traz-nos essa mensagem de resgate, de transformação de natureza pecaminosa para uma natureza em Cristo Jesus. É algo que nos causa até uma certa preocupação, um certo receio com essa situação da humanidade. Todavia, a carta mostra de forma clara que Deus, por intermédio de seu amor gracioso, que ultrapassa todo entendimento, veio ao encontro dos pecadores para oferecer-lhes perdão e restauração através de Jesus Cristo, seu Filho bendito. Então, o que a gente observa aqui? Independente de quando a carta foi escrita e para quem ela foi escrita, é uma carta atemporal. Ela ultrapassa os limites da contagem de séculos, de anos, de gerações, de povos e chega até nós contemporâneos na era que estamos vivendo. É Jesus que através do seu sacrifício vicário tirou a raça humana das trevas do pecado e deu a oportunidade ao pecador de viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Então, resumindo, é um grande privilégio aprendermos através da carta aos Romanos que eu posso reconhecer que sou pecador, que eu posso ser justificado pela fé e que eu posso viver em novidade de vida. Uma vida fora da escravidão do pecado. Uma vida sem o peso, sem o fardo do pecado. Mas posso viver uma vida de práticas que agradam a Deus, que me fazem ter uma vida de comunhão com Deus e viver uma vida espiritualmente livre para com Deus. Uma das coisas que o pecado faz é constranger, é envergonhar. O apóstolo Paulo, mesmo estando dentro da sua cultura, do seu meio, ele, e sabendo do que ele havia feito em nome da sua crença antiga, em nome da sua religião, ele vai falar a respeito de algo muito importante. Ele vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. Aqui indica um parâmetro para nós cristãos muito forte. Não se envergonhar. Por que não me envergonho do Evangelho?
Vamos trazer para esses dias. Quero que você traga uma mensagem para esse povo aí que está nos ouvindo hoje. Por que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho? Paulo faz questão já de, no primeiro capítulo, dizer, né? Porque não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que privilégio, ele se considerava privilegiado em ser um propagador, em ser um anunciador do Evangelho. Por que isso? Segundo algumas pesquisas, segundo a história, lá no Império de Roma, quando o imperador estava com o seu império estabelecido, os moradores, as pessoas subordinadas e que viviam no seu império, eles tinham vergonha de falar qualquer outro assunto que não fosse boas notícias do imperador. E aí Paulo chega trazendo uma notícia que não era do imperador, era da salvação. Paulo chega trazendo uma palavra que não era do rei, não era do império romano, mas era do reino dos céus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está enfatizando que ele não tinha vergonha de propagar o evangelho. E para os dias atuais, você internauta, você irmão e amigo que nos acompanha nesta sexta-feira, nesta live, é de suma importância não omitirmos, não ficarmos ocultos, não ficarmos em secreto com o evangelho que professamos. Eu não posso ficar inibido, eu não posso ficar tímido, eu não posso ficar envergonhado de falar do amor de Jesus. Por quê? Porque é boas novas, a palavra evangelho significa boas novas. Então Paulo faz questão de frisar, não me envergonho de pregar o evangelho. Hoje, nos dias atuais, precisamos ter essa audácia, essa coragem, essa vontade mesmo de pregar e anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quais são os efeitos de pregar o evangelho? Por que nós devemos pregar o evangelho, não nos vergonhar desse evangelho? O que causa o evangelho na vida do ser humano? Primeiro, como o próprio Paulo diz, se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, de me vangloriar, porque me é imposta esta obrigação. Então nós pregamos o evangelho primeiro porque é nossa obrigação, é um mandamento. Segundo, podemos aqui relacionar assim, pregamos o evangelho porque a Bíblia diz que o que de graça recebemos, de graça damos. Recebemos o evangelho de graça. E em terceiro lugar, pregamos o evangelho porque fomos transformados por esta palavra. Se eu não prego o evangelho, eu acabo desacreditando que eu fui transformado pelo evangelho. Agora, se eu creio que o evangelho me transformou, me libertou da lei do pecado e da morte, me deu vida em Cristo Jesus, é algo muito bom, é algo valioso. Que notícia. Que boa notícia. Então, Verdade. se trouxe efeito transformador para a minha vida, vai trazer para a vida do internauta, para a vida do amigo, do ouvinte, que participa conosco, que nos assiste nesta hora tão especial, em nome de Jesus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje nós estivemos aqui no programa Fala Nobre com o evangelista Esdras, falando um pouco sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós vamos ouvir aqui as considerações finais do nosso convidado, e foi um prazer ter estado com você aqui neste tempo. Que ótimo, pastor Jean, me sinto honrado e me sinto útil, principalmente a Deus e ao reino dos céus, que é manifesto aqui na cidade de Tubarão, através da Assembleia de Deus, a qual nós participamos, e através deste lindo programa, através desta live, Fala Nobre. Pastor Jean, e o que nós temos ouvido, de coração mesmo, de sinceridade, é que as pessoas que participam, que assistem o Fala Nobre, consideram uma apresentação, um conteúdo teológico alto nível, alto valor para a prática de vida. As pessoas ouvem os conselhos aqui do Fala Nobre e se sentem bem em colocar em prática. Deus abençoe a sua vida na condução do Fala Nobre, que Deus continue te dando esse
essa motivação, esse estímulo, para que possa levar essa fala nobre, especial, boas novas. Amém. É a fala nobre para os amigos internautas, para os ouvintes e que participam desta live. Muito obrigado, Deus abençoe. Minha gratidão por sua vida, por suas palavras de consideração, por você que está aí conectado toda sexta-feira, mas eu quero pedir para você, eu sempre peço aqui para você se inscrever, para você curtir, acionar o sino, e eu ainda não pedi para você compartilhar. Se você está, aquele internauta de rodoviária, você só passa pela live, pelo menos compartilha, servo de Deus, tá? Compartilha pelo menos para 10 pessoas aí esse programa, e principalmente esse conteúdo vai servir para edificar a vida de alguém. Se você compartilhar, você está compartilhando boas novas, porque nós estamos falando de Jesus. Tá bom? Muito obrigado, evangelista Esdras, muito obrigado, Rafa, muito obrigado você que esteve conosco, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida de forma abundante. Até a próxima sexta-feira, se assim o nosso Senhor nos permitir.